Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e hoje atravessamos o Atlântico para perceber como se está a combater o Covid-19 na América Latina, mais precisamente em Santiago do Chile. A nossa convidada de hoje é portuguesa, formou-se em turismo no Porto e a vida dela tem sido, ela mesma, uma viagem pelo mundo, à descoberta de diferentes formas de bem receber, diferentes culturas e diferentes línguas. Começou por trabalhar no Hotel Sheraton, no Porto, seguiu-se o Hotel Sana, em Lisboa, e a partir daí a bússola do sonho encaminhou-a para o México, Brasil e agora o Chile. Está a viver em Santiago do Chile há 4 anos e por lá é gerente do Hotel Marriott de 5 estrelas. Falo-vos da Marta Teixeira, uma profissional de excelência que tenho a sorte e o privilégio de ter como amiga há 25 anos. E é com ela que hoje vamos abrir este cartaz da quarentena. Marta, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Além do mais, isto é um desafio para ti, porque é a primeira vez que participas num podcast deste género e para nós é a primeira vez que estamos a fazer uma ligação tão longínqua para Santiago do Chile. Ora, antes de começarmos, eu também devo fazer aqui um pequeno disclaimer para quem nos está a ouvir. Esta emissão é muito especial, primeiro porque estou a falar com uma grande amiga minha, mas sobretudo também porque estivemos juntos no final do mês de fevereiro, que parece que já foi há muito tempo, mas foi há pouco mais de 3 semanas, e o que é certo é que na altura o Covid-19, que na altura nem tinha essa designação para nós, era só o coronavírus, parecia algo, uma ameaça longínqua, até talvez um bocadinho exagerada, e o que é certo é que quase um mês depois aqui estamos nós a falar sobre ele. Aliás, este próprio programa não existiria, não estaria sequer na minha imaginação na altura que ele iria existir à conta desta quarentena e deste isolamento social forçado. Marta, em primeiro lugar, como estás e como está a ser o dia-a-dia aí em Santiago do Chile? Bom, eu estou bem por agora, não é? Uma pessoa nunca sabe. Mas aqui no Chile as coisas estão muito parecidas com Portugal. Apesar de que aqui como que a preocupação e a consciência começaram depois, como 1 semana e meia, 2 semanas depois de Portugal. Porque eu até me lembro que já ouvia as notícias de Portugal e aqui as pessoas chamavam-me um bocado exagerada e diziam que era só uma gripe e que ia passar. Até em reuniões no trabalho eu comecei a falar que as coisas vinham fortes e as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um pouco exagerada. Mas o que é certo é que nem uma semana depois chegou assim em cheio. É que isto foi muito rápido. Sim. Ou seja, isto basicamente, nós aqui em Portugal começamos a despertar para esta realidade naquela sexta-feira 13 de março, mas aí no Chile foi há sensivelmente uma semana que as proporções da pandemia começaram a ganhar outros contornos. Eu lembro, na segunda-feira, dia 16 de março, já se começaram a tomar algumas medidas para a contenção da propagação do Covid-19, porque um hotel, como deves imaginar, tem muita gente de vários países, então tomaram-se rapidamente várias medidas. As precauções têm que ser ainda mais detalhadas, no fundo. Mas fora do âmbito do trabalho, na rua ainda não havia tanta preocupação. Mas nessa semana mesmo já rapidamente, assim de um dia para o outro, as coisas mudaram muito, porque já fechou o ginásio, já fecharam restaurantes e o governo atuou bastante rápido com várias medidas. E agora neste momento estamos com uma quarentena total em algumas comunas de Santiago. A comuna de onde eu vivo, que é Las Condes, também está com... Ou seja, freguesias. Uma comuna pode ser encarada como uma freguesia dentro da cidade? Sim, exatamente. A cidade de Santiago tem várias comunas
30, acho eu, e neste momento estão 7 em quarentena total. Isso significa que para sair de casa tens que ter um permisso que podes ter online, e só há permissos para ir ao supermercado, comprar bens essenciais, ir à farmácia, ou para ir a uma consulta médica, mas tens que pedir o permisso e ter o comprovante da consulta. Ou e quem é que te dá o permisso, neste caso? Tu pedes no teu local de trabalho? Não. Para ter este permisso para farmácias, supermercados ou consultas médicas, ou para pessoas autistas que têm a recomendação de sair, tens que pedir a Carabineiros de Chile, que é a polícia, e podes Exato. pedir diretamente numa comissaria ou na página da internet. Para trabalhar, Exato. tens que ter um salvo-conducto. Por exemplo, no meu hotel, que continua aberto. A hotelaria é considerada uma atividade económica prioritária, daí poderes trabalhar? Ou como é que está a situação nesse caso? Sim, desde que há quarentena total, vários negócios foram fechados, não é? E há uma série de tipos de empresas que podem continuar a trabalhar. Por exemplo, supermercados, farmácias, empresa de recolha do lixo, empresas de delivery de comida ou de compras de supermercado, funerárias, tudo que tem a ver com abastecimento de comida ou abastecimento de hospitais, pessoas que trabalham na área de saúde. Mas o hotel está incluído dentro dessa lista? Exatamente. E finalmente hotéis que têm hóspedes, que é o caso do meu. E à parte dos hotéis também as pessoas que fazem transporte e que vão para o aeroporto. Então, exatamente, os transfers. Exatamente. Nós temos hóspedes, o hotel, obviamente a maior parte do hotel está com teletrabalho, mas na minha área, que é no front office, temos que estar lá, que é uma área que funciona 24 horas. Claro, é inevitável. Assim Exatamente. como a área de segurança, manutenção, cozinha e room service, que é o único outlet que temos aberto para servir refeições, só o room service neste momento. Os restaurantes do hotel estão fechados. Sim. É uma questão de segurança. Exatamente. Ou seja, quem quiser, se um hóspede precisar de comer alguma coisa, só mesmo o room service é que lhe prestará esse serviço. Exatamente, home service com um menu reduzido. Então o hotel teve um salvo-conduto coletivo para que as pessoas possam ir trabalhar e, aliás, Exato. é uma experiência bastante engraçada ir para o hotel e não ver ninguém na rua. Sim, aliás, tu partilhaste um Insta Story bem recentemente onde ias filmando e estavas a falar simultaneamente à medida que ias andando, em que de facto não se via viva alma, ou seja, nós quando aí estivemos a cidade notava-se que estava a um ritmo mais lento, não havia muita gente na rua, mas até esse cenário contrastava com a imagem que tu tinhas partilhado esta semana, não se via realmente ninguém. Exato, quando vocês vieram era época de férias, que eu sempre dizia que Santiago estava vazio, mas não, agora sim está vazio. Ou melhor, não está vazio, estão as pessoas nas casas, mas não anda ninguém na rua. Já foste parada pela polícia alguma vez? Não, ainda não. Foram vários colegas meus, eu como vivo relativamente perto do hotel, vou a pé, são 40 minutos a pé, e nesse percurso nunca encontrei um polícia, não. O certo é que esta ameaça da pandemia foi apenas mais uma gota d'água para uma situação política e social que não estava já muito famosa desde outubro, novembro do ano passado. E falámos muito até que provavelmente este mês de março seria o março da votação da Constituição, que haveria até uma série de manifestações já convocadas para promover a discussão pública e a pressão pública para a mudança de atitude do governo, mas neste momento podemos dizer que a revolução segue dentro de momentos assim que o vírus deixar, ou não? Sim, neste momento a revolução também está em suspenso, como tudo o resto. A revolução começou em outubro do ano passado e depois no mês de janeiro e fevereiro as coisas acalmaram bastante porque era época de férias e em março já estavam prometidas várias manifestações, várias marchas, e a última marcha grande que se fez foi
no Dia No da dia Mulher. 8, no Dia da Mulher. Exatamente. Exato. E já se começou a ouvir o tema do coronavírus, então ainda houve uma outra manifestação, mas deixaram de fazer. Obviamente agora a votação, o referendo para a nova Constituição ia ser em abril, dia 26 de abril, e já foi adiado, em princípio vai ser outubro ou novembro, mas várias medidas que o Governo está a tomar com relação aos trabalhadores e aos empregadores vêm dar muita razão à existência da revolução, porque são medidas que beneficiam em grande parte os empregadores. As entidades empregadoras, claro. Exatamente, e não os trabalhadores. Ou seja, estamos a falar de layoffs, de despedimentos sem justa causa. Que tipo de medidas é que estão a ir nesse sentido que estavas a descrever? Neste momento não há ainda muita clareza em relação a muita coisa, mas, por exemplo, uma proposta do governo foi que a entidade empregadora não é obrigada a pagar a um trabalhador que não se apresenta a trabalhar por causa da quarentena. Então, isso não tem nenhum sentido e claramente muitas medidas são feitas a pensar na economia e não nas pessoas. Mas, por exemplo, Marta, aí não estás a ver, por exemplo, nenhuma movimentação por parte das entidades bancárias e em sintonia com o próprio governo para, por exemplo, criarem moratórias para o não pagamento de empréstimos ou de arrendamentos, porque se de facto, por um lado, as empresas deixam de ter que pagar a esses funcionários que estão em casa, ao mesmo tempo esses funcionários não terão poder económico para pagar as suas hipotecas e as suas rendas. Não tem havido essa discussão por aí? Fala-se muito nesse tipo de medidas, até porque alguns países estão a tomar essas medidas, mas não há nenhuma decisão em concreto. Ainda em aberto. Exatamente. Claro. E temos que pensar que aqui também as coisas estão feitas para as pessoas que têm mais poder económico. Estamos a falar de um país onde também não existe nenhuma espécie de Serviço Nacional de Saúde universal, não é? Ou seja, quem vier a precisar de ajuda médica, muito provavelmente poderá não a ter à sua disposição. Poderá ter num hospital público, mas a partir do hospital público não tem as condições ótimas para tratar de uma pandemia. Os hospitais privados, sim, têm todas as condições, mas têm um custo muito elevado. Eu, por exemplo, no meu caso, tenho uma espécie de seguro de saúde, que aqui chama-se ISAPRE, mas no meu caso não inclui internamento num hospital. Então, por exemplo, apesar de que eu tenho um seguro de saúde, entre aspas, não é? Porque não é bem como funciona em Portugal, no caso de eu ser internada, posso ficar com uma dívida de vários milhares de euros para o hospital. Não há um respaldo para as pessoas para saber que podem ter confiança no sistema do país, porque ou para seres bem atendido ou para teres uma garantia de saúde tens que pagar muito caro. Falando novamente da realidade do teu hotel, continuas a trabalhar, mas a verdade é que se há área que está a sofrer com esta paragem global desde logo, é a primeira a sofrer, é o turismo. Tu continuas a receber as várias tripulações dos aviões que passam por Santiago, mas qual é neste momento o panorama dos dias que vão passando lá no hotel? Todo o setor de turismo, incluindo hotéis e companhias aéreas, foi afetado. Então eu já não tenho companhias aéreas. A última que tinha ficado foi na sexta-feira, teve o seu último voo. E neste momento já não tenho companhias aéreas e obviamente isto vai afetar economicamente a todos os setores, mas o setor de turismo foi um dos primeiros, se não o primeiro, a sofrer as consequências. Eu neste momento no hotel tenho 3 quartos ocupados. Tenho uma ocupação de 1,5%. Quantos quartos é que o teu hotel tem? 280 e tenho 3 ocupados. Tenho uma ocupação de 1,5%. Vários hotéis já fecharam, vários hotéis da minha companhia hoteleira já fecharam. Não sei se o mesmo vai acontecer com o meu hotel, mas neste momento as coisas não se veem muito otimistas.
Já acordei com o hotel em reduzir o meu salário em 20% durante 3 meses, e isso, o pedido foi feito a todos os trabalhadores, para quem puder fazer uma redução do salário. Ou seja, será uma espécie de layoff negociada com cada um de vocês? Sim, mas não, o layoff aí em Portugal é bastante diferente, porque quando estás em layoff, por exemplo, no caso de um hotel, o hotel fecha, os trabalhadores não vão trabalhar, então não estão expostos ao vírus, não têm gastos de transporte, estão em casa e ganham uma percentagem do seu salário, e 70% do que estão a ganhar é pago pelo Estado. Aqui isso é impossível acontecer, porque o Estado aqui praticamente não existe, é muito pequeno. Então aqui as coisas funcionam de maneira muito diferente. Se o hotel fecha, não sei como é que ficariam as coisas, não sei se receberíamos algo, ou se recebemos algo do nosso seguro de cesantia, que é algo que existe aqui, que é um pouco parecido ao subsídio de desemprego. Uma espécie de segurança social. Mas sempre prejudicando ao trabalhador neste caso, porque, por exemplo, se eu fico a receber do meu seguro de cesantia, estou a descontar desse seguro que eu tenho, que é meu, e para o caso de que eu algum dia seja despedida de algum trabalho, não vou receber esse dinheiro que estive a receber agora, não é? Então é uma pérdida para o trabalhador sempre. Marta, e nestes dias tens parado para refletir, ou seja, como é que estás a avaliar diferentes cenários? O que é que será o futuro a médio prazo? Prevês continuar no Chile? Equacionas outros destinos? Ou é ainda demasiado prematuro para fazer esses cenários e conjecturas? Eu acho que é muito prematuro, e também eu nunca fui muito de fazer planos, mas neste momento a minha área da hotelaria está em crise em todo o mundo, então para onde eu quero que eu vá, eu vou ter dificuldades. Exato. Então, Exatamente. o facto de estar no Chile, estar em Portugal ou em qualquer outro lugar era indiferente. É indiferente neste momento. Como é que vais alimentando as saudades e mantendo o contacto com a família deste lado e também acalmando quem gosta de ti, no fundo, para os reconfortares e passares a mensagem de que está tudo a correr bem? É o WhatsApp, é o FaceTime? Tens falado com os teus pais, com a tua família? Sim, continuo a falar com os meus pais uma vez por semana no Skype, e claro, agora falamos mais vezes por WhatsApp, só para confirmar que está tudo bem, e também com vocês por WhatsApp, estamos em permanente contacto. Porque em boa verdade tu também tens a preocupação de quem está deste lado também a enfrentar o vírus, não é? Porque os dados oficiais do Chile, no momento em que estamos a conversar, e são os dados, valem o que valem, fala-se de 1909 infectados e 9 mortos até ao momento. Pronto, aqui em Portugal o cenário já estará um bocadinho mais adiantado, porque de facto a situação no Chile começou a evoluir com alguma decalagem relativamente a nós. Mas também certamente tens essa preocupação de saber como é que está a tua avó, o teu avô. Sim, apesar de que eles não saem de casa, então o perigo é mínimo. Mas igual eu acho que os dados aqui no Chile, não sei até que ponto são tão exatos, porque aqui o primeiro caso de coronavírus foi um dia depois de Portugal. Então duvido que haja uma diferença tão grande de casos com comparação a Portugal, tendo em conta a irresponsabilidade das pessoas aqui, que é muito parecido com Portugal. Então, é um país latino também para todos os efeitos, não é? Claro. De abraço, de beijo. E aqui, por isso aqui se teve que fazer a quarentena obrigatória total, e só podes sair de casa nesses casos, mas que é algo que em Portugal não duvido que vá passar, e se passa vai cair nas pessoas de forma muito diferente, porque é algo completamente novo. E aqui não, aqui já é muito normal este tipo de coisas, de recolher obrigatório e este tipo de restrições às pessoas, pelas características do país, tanto políticas como naturais, em caso de terremotos. Mas, só para te dar um exemplo,
Nós estamos em quarentena total, as pessoas só podem sair à rua para os casos que eu já mencionei, mas, Exato. por exemplo, ainda ontem passei por jardins de edifícios que estavam cheios de famílias e de crianças que se reuniam, desciam dos seus apartamentos e reuniam-se nos jardins. Então, e sem a devida distância cautelada, não é? Exatamente. Então não saem à rua por causa da quarentena total, mas estão aí sem respeitar as normas de segurança neste momento. Explica-me então o seguinte, existe então esta quarentena total, tu estás a trabalhar todas as semanas ou estás a trabalhar uma semana no hotel e uma semana em isolamento em casa? Não, eu estou a trabalhar eu vou trabalhar dia sim, dia não. Eu estou ok. Estou a então uma rotação... Sim, estou a revezar-me com a minha gerente de recepção, então não há necessidade de estarmos as duas no hotel com a ocupação que temos. Então, para facilitar um pouquinho, vou um dia eu e outro dia vai ela. Mas talvez esta semana, se nós conseguimos mais salvo-condutos para mais gente, já não há necessidade de irmos todos os dias, já podemos ficar em casa mais dias. Nestes dias em que ficas por casa, tens a sorte de ter uma boa companhia, não é? Sim. Fala-nos da Madonete. Como é que têm sido estes dias de quarentena para ela? Ela não está a notar que algo de errado se passa no mundo? Bem, a minha cadela, a Madonna, está super aborrecida porque ela tem muita energia e está habituada a passear todos os dias e a brincar com os seus amigos. Claro. E há mais 2 semanas que já não passei, passa a vida aqui em casa e, claro, está bastante aborrecida. Não a podes sequer levar até à rua para ela fazer as necessidades dela e voltar para cima? Nem isso? Não, eu deixo no meu edifício e ela faz xixi no jardim que está no passeio do meu edifício e subimos, porque se é para passeá-la, tenho que tirar o permisso da polícia e tenho meia hora para passeá-la. Mas vais pedir esse permisso ou Sim, essa autorização? Eu acho que vou acabar por fazê-lo porque ela não vai aguentar tantos dias aqui sem fazer nada. Então vou acabar por pedir um permisso um dia que esteja em casa para ir passeá-la durante meia hora, para gastar um pouquinho de energia. Até porque a Madonna, ela não tem a sorte da dona, que é gostar de ver televisão ou de ver filmes ou outras coisas e ter um cartaz da quarentena por conta dela. Tu basicamente quando estás em casa, eu sei que não tens televisão, mas tens internet e vais acompanhando tudo pela net. Mas quando ficas então em casa, como é que tens ocupado o teu tempo? Tens ouvido mais música? Tens tentado ver alguma televisão na internet? Netflix? Como é que tem sido? Um pouco de tudo. Eu não tenho televisão, não é porque eu não gosto de televisão, é porque não tenho espaço não tenho espaço para ter televisão. Mas sim, muito Netflix, muita música, notícias vejo mais na internet, vejo CNN Chile, é o que eu mais vejo e A CNN Chile é para ti a fonte de informação mais reliable, melhor do que a televisão do Estado, por exemplo? É uma questão de estar mais habituada. Deve ser o canal que mais sintonizado nas áreas comuns do hotel, por exemplo. Sim, então estou mais habituada à forma de comunicar da CNN Chile e também uma página que se chama BioBio, que também é um site de notícias chileno. E claro, também vejo muitas notícias de Portugal, vocês também compartem muitas notícias de Portugal e vou estando atenta a esta situação, como toda a gente, para saber o que está a passar. Mas no Netflix, que séries é que te têm ocupado mais o tempo? E já agora que possas partilhar para que também outras pessoas possam espairecer com essas mesmas sugestões. O objetivo é esse do programa. Neste momento não estou a ver séries novas. Vejo sempre uma série que se chama Friends, não sei se já ouviste falar dessa série. Sim, claro. Sim. Não sei se não é muito conhecida, mas não sei se sabes qual é. Chama-se Friends. Sim, acho que até há um monopólio muito interessante que dá para levar os amigos à falência. Exato. E é muito, muito, muito engraçado. Onde os Friends podem deixar de o ser, mas normalmente corre tudo bem. No final não há stress nenhum. Então, pronto, Friends
está sempre aí no Netflix, sempre, eu ponho para fazer ruído quando estou a fazer outras coisas, porque eu já sei de cor o que é que se vai passar, não é? Então, só para fazer ruído enquanto eu faço outras coisas. Ouço música. Tenho um livro aqui na cabeceira que é a biografia da Jane Fonda, que também já comecei a ler. E, quem é a autora? É uma autobiografia ou é com um biógrafo autorizado? É uma autobiografia, sim. Ah, ok. E ontem estava aí na Netflix e comecei a ver uma. Não é bem uma série, é tipo um documentário que se chama 100 Humanos, que fazem várias provas com 100 pessoas que foram escolhidas para participar desses testes, e tem vários episódios e cada episódio fazem testes por um tema. Pegam em ideias muito descabidas, como por exemplo a capacidade, a virilidade ou a fertilidade de um homem estar ou não diretamente relacionada com a forma sua como dança. aptidão para dançar, exato, por exemplo. Sim. Então interessou-me isso. Também há uma série que se chama Explicando. Não sei se em Portugal se chama igual, que também... Em Portugal o equivalente é Resumindo. Isso. E também fala de vários temas, são episódios de 20 minutos, incluso um deles... pela Vox. Exato, um deles falava de uma pandemia, que é o que está a passar agora, e gosto muito desse tipo de séries, digamos assim. Mas também desde que estás no Chile também tens explorado um bocado a ficção latino-americana. Tens visto mais séries em espanhol e tens acompanhado alguns seriados, não? Bem, vi só o Vis-a-Vis, que gostei muito. E agora vi uma série que está na Netflix, apareceu a publicidade, que se chama Toy Boy, também me interessou. Talvez comece a ver essa série. E este é o momento em que eu também tenho que partilhar algo contigo, porque, em boa verdade, isto é uma troca de sugestões e é curioso porque grande parte das sugestões que tu aqui trazes e que mencionaste já estão disponíveis também no mercado português e com a sua versão em português, como legendada em português, como seria de esperar. Mas, curiosamente, precisamente pelo facto de tu já conheceres muito bem a ficção espanhola e latino-americana e já teres visto séries como a Vis-a-Vis, como estavas a dizer, a sugestão que te trago é nada mais nada menos do que uma série chamada Elite. É uma série espanhola, já vai na terceira temporada. A terceira temporada estreou há sensivelmente 2 semanas e cuja ação se desenrola no Colégio de las Encinas. É uma espécie de colégio internacional de prestígio, onde os filhos da nata da sociedade espanhola, madrilena, todos eles querem ir para lá estudar. A história arranca com a chegada a este colégio de uma série de alunos mais pobres, mas que ao abrigo de uma bolsa de estudo, bolsa essa que também traz muita água pela barba, também ela repleta de muito mistério, vão no fundo chegar a esta escola e o que vai acontecer é um confronto de mundos opostos. O storytelling desta Elite desenrola-se ao longo dos episódios com diversos flash forwards na narrativa e que nos vão dando algumas pistas de que pelo menos haverá uma personagem que vai morrer. Isto na primeira temporada, porque depois as temporadas que se seguem são basicamente a evolução das pontas soltas que ficam por descortinar na primeira temporada. Ora bem, melhor do que te explicar o que é a série é mesmo ouvirmos um bocadinho do trailer desta Elite. Samuel. Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas. De aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar. Paraíso, chaval. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Míralo. Sí, parece un ministro. Hermanito. Irá bien en Pijolandia, ¿no? Sí. Que no me enteré yo que me lío a tortas con quien haga falta. Esa gente nunca trae nada bueno, Polo. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata del arma homicida.
A série é da autoria de Dário Madrona e Carlos Monteiro. Este último foi responsável pela série de sucesso da SIC Radical Físico-Química. E curiosamente, a estreia da terceira temporada no Netflix Portugal coincidiu com o arranque do período de isolamento. Ainda não estávamos em estado de emergência, mas terá sido ali no dia 13, 14 de março. E o que é certo é que já na altura, rapidamente, a Elite entrou no top 10 das séries e dos títulos mais vistos do Netflix. Marta, acho então que vai valer a pena dares uma chance a esta Elite e depois de veres a primeira temporada logo me dirás o que achaste. Entretanto, o nosso tempo já está quase a chegar ao fim, mas o importante que queria aqui dizer é que espero que te mantenhas em segurança, que mais rápido do que tarde este problema se resolva, e vamos continuar atentos a aguardar que mandes boas notícias vindas daí de Santiago. Muito obrigado por teres participado neste cartaz da quarentena. Vamos então mantendo o contacto e mantém-te segura, e digo mesmo a quem nos está a ouvir. Obrigado pela vossa companhia. O cartaz da quarentena regressa em breve. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.